Vamos compartilhar a palavra? Diga comigo assim: Pai, eu quero e eu preciso ouvir a voz da Tua palavra. Espírito que revela a palavra, fala comigo nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui, esse ano para nós é o ano da aliança, aliança com Deus. Muito mais do que um tema, nós entendemos que precisa ser uma meta, um alvo. O tema é muito bonito, mas se nós não estipularmos metas na vida, se nós não tivermos um propósito, uma meta, um alvo, facilmente nos corrompemos. Mas quando você determina uma meta, você corre atrás dela. E o nosso desejo é chegar no final do ano e falar: Deus, podemos não alcançar 100%, mas alcançamos 80, 70, 90, 99,99 nós alcançamos. Porque a cada dia nós precisamos estar melhorando na nossa vida em todas as áreas. Precisamos crescer, é o que Deus espera de nós. E por isso que mês a mês nós também traçamos uma meta, um alvo. Esse mês aqui a nossa meta é estarmos aprendendo mais e também praticando isso, não só aprender, mas viver. Porque, querido irmão, continua me amando, mas não adianta nada eu conhecer a Bíblia de capa a capa. Já li 500 vezes a Bíblia e eu não vivo o que está nela. Serei um grande cabeçudo, cheio de conhecimento, mas sem prática, sem vida. E o que vai contar é a vida, é a prática. Eu vou pregar muito mais com as minhas atitudes do que com as minhas palavras. Porque atitudes derrubam palavras. Atitudes falam mais alto do que palavras. Então, essa a meta do mês de junho, esse mês tão abençoado, né? Esse mês onde Deus proporcionou ao mundo o nascimento de pessoas tão preciosas. E esse mês nós queremos aprender mais, juntos. Não estou aqui para ensinar ninguém, né? E também o que eu quero é só relembrar com você coisas que já estão na Bíblia há muitos anos, coisas que Deus já deixou escrita para mim e para você. Vamos relembrar juntos algumas coisas com relação a compromisso. Então, esse mês nós vamos estar falando muito sobre compromisso. Sabe por quê? Porque o teu Pai tem compromisso com você. Deus é um Deus poderoso e, ao mesmo tempo, um Pai amoroso, um Pai compromissado com os seus filhos. Não é aquele pai distante, aquele pai irresponsável. Deus não é assim. Deus cuida de nós. E às vezes não entendemos o cuidar de Deus. Às vezes nós somos muito mais crianças mimadas do que filhos que buscam entender o Pai. E pensamos que Deus é um pai como muitas vezes nós somos. Vou falar de mim, um pai terreno que deseja fazer a vontade do filho de qualquer jeito e proporcionar, como é que é? Proporcionar ao filho aquilo que nós não tivemos. E às vezes, vou dizer para você, eu errei como pai, porque eu quis dar coisas e tal, e dei, mas às vezes não pensei no tempo. Mas Deus não é assim, Deus é responsável. Deus é responsável. Então eu quero pensar com você exatamente sobre isso. O teu pai tem compromisso com você. E o compromisso dele é algo assim muito grande. Se você pegar a extensão dessa palavra compromisso, não dá para a gente medir. Porque são várias áreas da nossa vida. A nossa vida é feita de tanta coisa. E nós precisamos entender que o compromisso está ligado a todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem muitas promessas. Mais de 8.000 promessas. Mas não tem uma promessa solta. Todas elas estão condicionadas a uma atitude nossa. Isso é compromisso. Cumpriu o compromisso, Deus cumpre parte dele. Às vezes nós falamos assim: mas Deus é fiel. Mesmo eu sendo infiel, Deus é fiel. Sim, Deus continua sendo fiel à palavra. Deus não é fiel à minha infidelidade. Deus é fiel à palavra. Deus tem um compromisso na palavra. Então aí está a fidelidade de Deus. E pensando nisso, eu quero rapidamente passar com você sobre isso, o compromisso que Deus tem com você. Por favor, coloca para mim, né? Deus é um Deus compromissado. Não, antes desse daí, coloca para mim o pecado e suas consequências. O pecado e suas consequências.
Querido, se existe algo que nos distancia de Deus, que corta a nossa comunicação com Deus, esse negócio chama-se pecado. E pode passar o tempo que for, pecado continua sendo pecado. Porque se tem uma coisa que Deus não muda, são os princípios que Ele estabeleceu, que rege a vida dEle, e rege o mundo, rege o cosmos, rege a existência, não é só a nossa vida. Os princípios de Deus regem todas as coisas. E para Deus, pecado continua sendo pecado, e o pecado tem as suas consequências. Deus perdoa, mas Deus não isenta o culpado. Por isso que Ele diz, terei misericórdia de quem tiver. Está na mão dEle a misericórdia de deixar a pessoa livre daquela situação ou não. Depende dEle. E nós precisamos entender a soberania de Deus. Mas Deus é amor? É. Mas Deus é justiça. Deus não é justiceiro. Deus não anda à caça de pecador para fulminar. Deus trabalha com a justiça. E a justiça está acima de qualquer tentativa de justiceiro. Coloca o texto para mim, por favor, Ricardinho. Vendo a mulher, e aqui é a queda, estamos falando da queda do homem, porque até então estava tudo bem. Depois eu entendo Gênesis 1, versículo 2, 3, como recriação, versículo 1 e 2, é a primeira criação, depois a queda, tal, de Satanás, aí nós vamos entrar na recriação. Vendo a mulher que a árvore era o quê, querido? Era o quê? Fala forte. Para comer, e depois de comer, o que está lá? Fala forte para mim. Agradável aos olhos, e árvore o quê? Eu pedi para você repetir 3 palavras. Quais foram? Boa, agradável e desejável. Aqui está a expressão da nossa vontade, da vontade humana. A vontade humana, a minha vontade para a minha vida, a sua vontade para a sua vida, ela é boa, agradável e desejável. Guarda essa terceira, desejável. Então, a Eva olhou lá, né? Puxa, que legal. Árvore boa, fruto bom, árvore desejável, fruto desejável. E ela pegou o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Até então, a melhor fantasia era dos dois. Até então não tinha fábrica de confecção, não tinha fábrica de calçado. Até então o ser humano não precisava de roupa, não sentia frio, não sentia calor, andava descalço, não tinha espinhos, estava tudo bem, não havia malícia no coração de ninguém. E quando abriram-se os olhos dos dois, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando eles perceberam onde eles entraram, depois que comeram, mudou. Depois que eles desobedeceram, o pecado de Adão e Eva, esse pecado não foi contra a santidade de Deus. Esse pecado foi contra a autoridade de Deus. E não existe pecadinho ou pecadão, mas existe uma coisa que Deus não admite, algumas coisas. Uma delas é o pecado contra a autoridade dele, por isso ele é soberano. Então, quando Deus estabelece esse princípio de autoridade, porque Deus não tem autoridade, Deus é a autoridade. Tudo que nós conhecemos, Deus é. Existe porque Deus existe. Então, como Deus é a autoridade, e a soberania é Ele, não tem como pecar contra isso. E o primeiro que tentou foi Lúcifer. E ele sentiu emanar da autoridade vinda de Deus. E aí ele sentiu, o baque que foi lançado por terra, ele e 1/3 dos anjos. E quando você percebe que Lúcifer
vai tentar o trono de Deus, isso é rebelião. Isso não é rebeldia, isso é rebelião. Rebelião é a pessoa tentar o posto que não é dela. Tentar tirar alguém para tomar o lugar dela. Isso é rebelião. Deus não admite rebelião. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, o primeiro pecado foi esse. E aí, desnudou o mundo. Tudo que existia, que eles viviam e nem sabiam. Havia o que nós conhecemos como inocência. Eles viviam bem e não sabiam o que era bom nem o que era bem, porque era natural. Eles viviam aquilo sem conhecer. Quando eles quebraram o princípio de autoridade, eles passaram a conhecer o bem e o mal. E aí muda todo o sistema. Agora, eles têm que fazer roupa, mas não eram, sabe, exímios costureiros nem nada, e não tinham noção das coisas. Vão lá, pegam uma folha de figueira, costuram ela, esse cozeiro aí é costurar, não é pôr na panela, né? Cozeram ela, tal, e fizeram uma cinta, tapando os órgãos genitais, a zona sul e a zona norte, taparam tudo. Só que, quando Deus viu aquilo, Deus falou, nossa, não sabe fazer nada, essa folha vai secar, e o resto do corpo vai sentir frio, agora vão sentir o calor e a queimadura solar, vão passar por tantos problemas, mas tudo bem, coloca para mim o restante. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia provavelmente 6 horas da tarde, o nosso relógio, todos os dias Deus descia, na viração do dia, para ter um encontro com Adão e com eles, para conversar com eles. Quando Deus desce, ele se esconde da presença de Deus, eles correm para se esconderem. Não tinha motivo para esconder ou tinha? Agora tinha. Pecaram contra a autoridade. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus sabia onde ele estava? Lógico que sabia. Lógico. É uma coisa que Deus é onipresente. Sabia. Mas Deus quer relacionamento com seus filhos. Não importa se pecou ou não pecou, Deus quer relacionamento. Se pecou, então Deus quer mais relacionamento. Eu vou tirar você dessa situação, porque eu tenho um compromisso com você. E se você me ouvir, e se você aprender a me obedecer e não quebrar princípio de autoridade, eu tiro você de qualquer situação. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. A partir desse momento, há uma transformação tão grande na existência, no cosmos todo e na vida humana. E aqui entra a primeira enfermidade que o ser humano conhece. O medo. O medo entrou nele porque ele viu que estava nu. Coloca para mim aquela frase, por favor, Ricardinho. Ele viu que estava nu e ele teve medo. O pecado desnuda e expõe a fragilidade humana. Então, querido irmão, por isso que é uma luta constante contra o pecado. Nós não somos pecadores profissionais, estamos sujeitos ao pecado. Mas eu não posso reincidir no mesmo pecado toda hora, isso virou uma profissão na minha vida. Então eu estou sujeito ao pecado, mas não posso ser um pecador profissional. E tem gente que pensa assim, caiu porque estava longe de Deus. Adão estava longe de Deus? Adão tinha todos os dias encontro com Deus. Então eu preciso entender a diferença de criatura e criador. O único que não peca é Deus. Podia pecar? Pode, porque se ele não pudesse pecar, ele não era onipotente, mas ele decidiu não pecar. Ele decidiu pautar a existência por princípios. Deus é o único ser que eu conheço que estabelece princípios, estabelece regras e cumpre as regras que ele estabeleceu, mesmo sendo soberano, ele não quebra princípios que ele estabelece. O ser humano quebra, mas Deus não quebra. Ele pauta, ele cria princípios. Está aqui, nesse pequeno livro aqui, para mim isso aqui, sabe o que é isso aqui? A constituição que rege a existência. Depois teremos contato quando estivermos na glória com Deus? Sim. Vamos conhecer mais? Sim. Mas por enquanto, quando o nosso conhecimento é limitado, a minha vida tem que estar pautada aqui. Porque se não tiver, querido irmão,
o risco é grande demais, gerando as enfermidades na alma humana, o medo, a vergonha e o desejo de sumir. São 3 coisas que aconteceram imediatamente ao pecado da quebra do princípio de autoridade. Medo da fragilidade. Quando ele olhou, estamos nu, está tudo exposto, a minha vida está exposta, a minha fragilidade está exposta. Logo o medo entra. E quando o medo entra, eles querem fugir da presença de quem? Do único que podia ajudá-los. Eles querem fugir da presença. Irmão, mas o compromisso de Deus para a proteção dos seus filhos é tão tremendo. Deus nunca vai deixar, querido, o pecado não vai impedir você de ficar a vida inteira distante de Deus. Sabe, é só confessar, é só se deixar cuidar, é só se deixar tratar. Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Agora, quando não há arrependimento, quando há remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso a pessoa chora, esperneia, e depois vai fazer a mesma coisa, Esse remorso, isso não muda. O remorso a gente arruma desculpas. Se tem uma coisa que Deus nunca vai aceitar, são as nossas desculpas. Deus até aceita o pecado porque Ele perdoa, mas desculpa não. Moisés tentou se desculpar com Deus de todo jeito. Sou gago, não sei falar, Arão é orador, Arão tem curso, eu não tenho. Deus ouviu tudo e falou, mas eu escolhi você. Gideão inventou um monte de desculpa. Sou pobre, a minha família é pobre, não tenho. Eu escolhi. Eu não estou perguntando quem você é, o que você tem. Porque, querido, Deus não trabalha com um grande homem, Deus não trabalha com uma grande mulher, Deus trabalha simplesmente com um homem, com uma mulher, sinceros de coração, porque se tem alguém que pode tornar você grande, é Deus. Só Ele. Só Ele. Agora, se eu me acho grande, Deus falou, então você já é. Você não precisa de mim. Segue a tua vida, segue o teu rumo. Mas Deus, Ele é um Deus que tem compromisso de proteção com os filhos. Por favor, coloca o texto. E Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não, para que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quero passar, não, volta um pouquinho, deixa ali, quero pensar um pouquinho sobre isso aqui, querido irmão. Você percebeu que Deus, Ele olha para Adão, chama Adão para conversar, vem cá, vamos conversar, e Ele diz, rapaz, o que você fez? O que você fez? Você quebra princípios. Todos os dias eu estava com você, estou agora, todos os dias a gente batia papo. Você não podia falar para mim? Você não podia conversar comigo? Você acha que o amor que eu tenho por você é menor do que o compromisso que eu tenho com você? Não é. Eu venho todos os dias, vamos usar uma linguagem humana, figurativa aqui. Todos os dias, 6 horas da tarde, eu venho bater um papo com você. Se você viu que você estava em risco, poxa, me liga. Você tem o meu celular particular, me liga, eu desço na hora. E venho conversar com você, filho. Porque, querido, é muito melhor você confessar uma tentação do que um pecado. Porque o pecado já foi. O pecado é uma espada. Ele destrói, ele causa dor, ele mata. Então, por que você não ligou? Por que você não me chamou? Então, eu quero dizer a você uma coisa que eu aprendi com um discipulador meu. Quando você está em tentação, confessa, querido. Chama alguém, liga. Ora por mim. Não espera cair. E Deus assim, aquele amor, aquele compromisso de cuidar com o filho, Ele não direciona a maldição na vida de Adão, Ele direciona a maldição na terra, mas Ele deixa claro, por tua causa, a terra será amaldiçoada. Existe causa, existe consequência do pecado, mas Deus jamais amaldiçoou um filho. É por isso que Ele diz para Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas um filho dele, Deus nunca vai amaldiçoar. Deus direciona a maldição para a terra. E aí Ele começa a falar um pouco das consequências do pecado na vida de Adão e na vida da humanidade. E Deus vai descrevendo ali
com o suor do teu rosto ganhar o teu sustento e tal, a vida vai se tornar difícil, você vai saber o que é dor, sofrimento, você vai saber o que é espinho te espetando e tal. Paulo entendeu muito bem isso, quando ele falou, tem um espinho na carne, aqui, ó. Ah, mas se eu pegar Adão, querido, nós somos feitos da mesma massa que Adão, nós somos criaturas, Criador só tem um. Então é por isso que eu preciso vigiar o tempo todo na minha vida. Vigia e ora. Vigia e estar atento ao que acontece na sua vida. Estou correndo risco, vigia. É o soldado que tira a guarda no quartel. Todo mundo pode dormir, ele não. Porque o que acontecer ali é responsabilidade dele. Eu sou responsável na minha vida, você é responsável na sua vida. Não tem culpado nos meus erros, porque a escolha é minha. A minha vida é o fruto das minhas escolhas. E as consequências vêm. Tudo que eu semei, eu vou colher. Coloca para mim o restante, por favor. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deixa eu olhar para o relógio aí, acho que vai dar tempo. Deixa eu contar um segredo para você aqui. O que a Bíblia diz que o ser humano é? O que ela diz que o ser humano é? Um pouquinho antes, Deus olhou para a serpente e teve um papo com a serpente também, não teve? Ele diz, você é maldita. E você vai rastejar, e você vai comer o quê? Você vai comer o quê? Vai comer o quê? Quem é que já viu serpente aqui? Na televisão, ou ao vivo e a cores, quem é que já viu? Por acaso, você já viu uma serpente, quando faz poeira, ela sai assim? Não. Mas você já viu cobra comendo rato, engolindo animal, já viu, não viu? A Bíblia errou, Deus errou? Não. Aqui está direcionado para mim e para você. Muitas vezes, eu sou alimento da serpente. Eu alimento Satanás, porque sou pó. E quantas vezes eu alimento os desejos de Satanás? Estou sendo alimento dele. É como o filho pródigo, desejou comer a comida dos porcos. Sabe o que é desejar a comida dos porcos naquela tradução ali, literária? É desejar comer a comida que os demônios comem. Então aqui, querido irmão, eu preciso pensar nisso, e preciso olhar para a minha vida, vigiar, e entender quando é que eu estou sendo alimento para Satanás. Quando eu estou nas mãos dele, fazendo os desejos dele, e acho que estou certo. Sabe por quê? Porque a minha vontade é boa, esqueci. É boa, agradável. Agora, rapidinho, por causa do tempo, não está no telão, pode deixar isso que está aí, Ricardinho, por favor. Abre a sua Bíblia para mim, Romanos 12, 2, e lê. E você vai ver a diferença da vontade humana com a vontade divina. E aí você vai entender por que muitas vezes Deus demora para responder. E algumas vezes Deus nem vai responder a nossa oração. Porque a nossa vontade, enquanto não bate com a vontade dele, não tem resposta. Romanos 12, 12 diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, mas a diferença é perfeita. A minha é desejável, a de Deus é perfeita. Então, enquanto aquilo que para mim, que aos meus olhos, e na minha vontade é boa e agradável e desejável, enquanto não houver uma perfeição, Deus não dá. E se eu consigo, é porque eu entrei na vontade permissiva de Deus. E é a pior vontade para o ser humano entrar. Foi quando Deus dá Saul para eles, entraram na vontade permissiva. Foi um rei que terminou seus dias nas mãos da feiticeira. Morreu na mão da feiticeira. Então, querido irmão, eu preciso entender isto, que Deus é um Deus que tem compromisso comigo, mas eu preciso aprender como é o meu Pai, como meu Pai quer trabalhar comigo, porque senão eu acho que Ele é mau, que Ele é ruim, que Ele não quer me dar o que eu quero. Não, Ele quer te dar, mas Ele precisa trabalhar para poder te dar, até você entender o que você quer. Porque tem oração que eu faço, tem oração que você faz, ainda bem que tem um intercessor que é o Espírito Santo. Ele está lá na frente de Deus, e quando eu começo a orar, ele fala, pai, Deus, não escuta ele não, ele nem sabe o que está pedindo, olha para mim, eu vou interceder por ele, e começa a interceder por mim, para Deus não ouvir a oração que eu faço, porque tem oração, querido irmão, que ela é desejável para você, mas nunca será a perfeita vontade de Deus, e amanhã vai ser um pepino enorme para você descascar.
Oi? Quer que eu entre em detalhes ou não precisa? Não, né? Então vamos lá. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Você prestou atenção num detalhe aqui? Onde é que estava uma deficiência do marido Adão? Enquanto ele estava todo atarefado, cuidando das coisas de Deus, e ali conversando com Deus e tal dele, a mulher dele não tinha nome. A falta de atenção na nossa vida nos prejudica em todas as áreas da nossa vida. Não entra num ativismo desproporcional em nenhuma área da sua vida. Eu preciso ter domínio próprio, eu preciso entender a vida. Eu não tenho que levar a vida correndo. Não, mas o mundo tem pressa, Deus tem pressa. Quem disse para você que Deus tem pressa? Ele é o próprio tempo. A única vez que eu vejo Jesus falando algo na Bíblia, o que tem de fazer, faça depressa. Sabe para quem que ele disse? A única vez que eu vejo foi para Judas. O que tem de fazer, faz depressa, que já passa de uma vez esse problema. Ah, mas o mundo está no fim, as coisas estão caminhando. Deus é o próprio tempo, querido irmão. É Ele que vai determinar todas as coisas. E só chegará ao final, quando a igreja de Jesus for uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. É essa igreja que Jesus vem buscar, e Ele está preparando a sua noiva para a volta dEle. A desatenção causa brechas, abre portas enormes. Talvez, aqui eu não posso afirmar para você, talvez, aqui a serpente encontrou um meio de seduzir a mulher de Adão, que não tinha nem nome. Mas o elefante, nem sei se tinha elefante naquela época, né? Mas os bichos já tinham nome, as plantas tinham nome. O maior catálogo de botânica estava na mão de Adão. Mas aquela que foi feita para ser ajudadora não tinha nome. Aí, depois do pecado, acendeu a luz. Muitas vezes, o pecado vai ser algo de tremenda mudança na nossa vida. Quando eu me arrependo e mudo o rumo da minha vida, o pecado acaba se transformando, tira a maldição e se transforma em bênção, porque eu vou lembrar de detalhes, de coisas que eu deveria ter feito e não fiz, coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito. O pecado não é o fim. O pecado pode ser um recomeço de uma grande reviravolta na nossa vida. Mas depende de mim, depende de você, depende da pessoa. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Querido, o cuidado do pai. Pecou, não sabe nem como proceder, quer fugir de mim. Mas eu vou cuidar dele mesmo assim. Só que ele ensinou. Agora, para cobrir os seus erros, é necessário o sacrifício. Alguém tem que morrer. Porque a primeira, e na verdade a tradução aqui não é vestimenta, é túnica. Túnica. Vai cobrir tudo. Deus fez uma túnica para Adão, uma túnica para Eva. De pele. Só que alguém pagou o preço da pele. Um sangue foi derramado. É por isso, querido irmão, que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Um sangue precisa ser derramado. E foi derramado. E se nós estamos aqui hoje, e se nós temos a ousadia de dizer, eu sou salvo, é porque alguém pagou o preço. Não é de graça, é pela graça. E eu preciso valorizar esse pela graça. Deus nunca vai amaldiçoar um filho. Quem é filho de Deus aqui ou filha de Deus? Faz um tchauzinho para mim. Deus nunca vai te amaldiçoar, Deus vai cuidar de você. Todo o tempo, Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. Próximo, por favor. Deus Pai sempre cuidará dos filhos. A primeira túnica foi feita por Deus. A primeira proteção foi feita por Deus. E quando Deus entra para proteger, Deus quer proteger tudo. Deus fez uma túnica de pele, que não só ia esconder a nudez, mas ia também trabalhar no frio e no calor, na vida deles. Iria protegê-los. Vamos lá para o outro ponto. O compromisso com a saúde emocional dos filhos.
E é nesse ponto que eu quero pensar com você. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, o mundo, querido irmão, ele é assim. Ele muda, ele vai se adaptando. Sempre haverá mudança no mundo. E a nossa vida tem que estar preparada para isto. Você, que já está um tempo a mais na terra como eu, você percebe as mudanças que a vida traz. Porque o tempo passa. Os dias vêm, os dias vão. Vem a chuva, vem o sol. Pessoas vêm, pessoas vão. Muda. Mas enquanto nós estivermos aqui, os nossos olhos têm que estar voltados para Deus, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tudo à sua volta muda, Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Mas a preocupação dele com a minha emoção, com a sua emoção, porque a vida é emocionante, né, querido irmão? Que nem o Roberto Carlos, são tantas emoções, que às vezes para aguentar é difícil. Porque nós somos humanos, há uma fragilidade, há uma limitação. E às vezes o dia você despenca, sobe, meu Deus, é uma gangorra. Mas é a vida. A vida é uma surpresa. E muitas vezes homens e mulheres de Deus estão expostos a isto. Porque Jesus orou e falou: Pai, não peço que o Senhor tire eles do mundo não, deixa eles aqui. Nós estamos aqui. Se eu e você nós estamos aqui, é porque nós somos dignos desse mundo ainda. Né? Quantas vezes eu queria ser um Enoque da vida? Né? Ou um próprio Elias, falar: Deus, me leva agora. Mas não é, irmão. Se eu estou aqui ainda, eu sou digno dessa terra. E a terra é digna de eu estar aqui. Eu não sei qual é pior. Mas estamos aqui. Mas estamos aqui. E houve um homem de Deus que ele passou por fortes emoções. Um homem de Deus, Elias. Elias matou 850 falsos profetas. Porque Jezabel foi uma mulher. A mulher Jezabel não é demônio. Eu preciso aprender a separar as coisas. É que nem a serpente não é o cão. Né? O diabo é diabo, serpente é serpente. Serpente é um animal. Eu sei que ficou meio, há uma rejeição por ela por conta da ligação. Eu mesmo não gosto desse bicho. Mas eu preciso separar as coisas. E Jezabel, mulher do rei Acabe. Acabe, o rei de Israel. Casa com uma mulher que não deveria ter casado. Mas casou. E essa mulher dava lugar a espíritos malignos. E um deles é um espírito de manipulação tremendo. E quando vem o espírito de manipulação, ele atinge todas as áreas. E essa mulher se deixa levar por Jezabel. Esse rei se deixa levar por Jezabel, a manipuladora, endemoniada. E ela pôs o reino de Israel abaixo. A primeira coisa que ela fez, ela tirou o louvor e a adoração que tem que ser levado para Deus, ela desvia isso para Baal. E o rei ficou quieto, está vendo, e deixa quieto. E Deus levanta Elias. Elias foi o restaurador. Deus levanta Elias como restaurador. E capacita Elias, dá condições a Elias. Mas Elias era humano. E depois de ter uma experiência tremenda de provar a todo Israel de que Deus era Deus e Baal não era Deus, e enfrentou todos os falsos profetas que Jezabel levanta, é vitorioso nisso. Mas aí depois disso, a Jezabel manda um recado para ele. Vocês conhecem a história, estou só relembrando. Jezabel manda um mensageiro a Elias e disse: faça-me os deuses, deuses com letra minúscula, como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. A chefe dos falsos profetas manda um recado para o homem de Deus, aquele homem que fazia chover, fazia parar de chover, fazia descer raio, ele fazia tanta coisa, provou quem era Deus, Deus o usou como instrumento. De repente a mulher, a endemoniada manda um recado: olha rapaz, você fica sabendo uma coisa, o que você fez para os meus profetas, amanhã essa hora você vai estar no mesmo lugar deles. Para um homem de Deus que enfrentou 850 homens, está com medo da palavra de uma mulher, temendo. Aqui ó, a enfermidade que entrou em Adão e Eva, agora entra em Elias. A mesma enfermidade da alma, o medo se apodera de Elias. Levantou-se para salvar a sua vida e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Sabe, a
a ideia de isolamento que Adão e Eva teve, nós vamos nos esconder. A mesma coisa Elias. Elias tem medo, pega o rapaz que estava com ele, deixa e fala, agora eu vou caminhar sozinho, eu quero ficar só. Querido, evita isso. A solidão é maligna. Existem momentos que a gente precisa ficar sozinho, sim, mas isso não é um hábito, isso não é a sua vida. Deus criou o ser humano para relacionamento. Relacionamento é fácil? Não, é difícil, porque ele é uma matriz ou motriz que gera faísca, gera energia, mas é necessário, porque quando nós estamos nos relacionando, nós crescemos, nós aprendemos, as nossas pontas são aparadas, as nossas arestas, e Elias quer ficar sozinho. Coloca o outro rapidinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro. O zimbro é uma planta baixinha, comum naquele lugar lá. Se assenta debaixo daquela planta lá e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Aquele irmão está tão confuso. Ele fugiu com medo de Jezabel, não foi? Qual era a ameaça de Jezabel? Vou te matar. Ele foge, vai lá, Deus, toma a minha vida. Se quisesse morrer, fica lá, deixa Jezabel te matar, não precisa fugir. Há uma confusão mental, o medo produz isso. A pessoa nem sabe o que quer, o que não quer mais. Ele vai, se esconde e tal. Eu vou correr aqui por causa do tempo, querido, eu sei que vocês conhecem, quem quiser anotar, vai ficar aí o texto. E ele vai e se esconde debaixo do zimbro. Tá, só ler isso aí. Eis que o anjo tocou, ele disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido, o pão da vida. Sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu, duas coisas interessantes, né? A água da vida e o pão da vida. Esse anjo vem a Elias, eu vou contar a história por causa do tempo. Esse anjo de Deus vem a Elias e fala, o que você está fazendo debaixo do zimbro, rapaz? Algumas traduções falam aboboreira, mas não tem nada a ver com pé de abóbora, hein? Pé de abóbora é rasteiro, essa tradução aí está totalmente furada. O que você está fazendo aí? E dá pão e água para ele, alimenta. Ele diz, ei, você precisa ficar forte. Deus vai me alimentar com o pão da vida e com a água da vida, com a água que flui do rio de Deus, da fonte da vida. Esse é o principal alimento. O anjo dá para ele, ele come, bebe, e sabe o que ele faz? Quem conhece a história aí? Dorme. Às vezes a nossa luta é tão grande, querido irmão, que a gente vai arrumar uma fuga. Nunca fuja de um problema, encare o problema de frente. É o que o Josué disse para os seus soldados quando eles entraram em Jericó. O primeiro inimigo que ia aparecer, mata ele, porque se você não matar, ele volta e te pega amanhã. Então existem situações na vida que você tem que resolver, porque se você não resolve, amanhã ela volta e fica pior. E ele vai e dorme. Aí volta o anjo uma segunda vez, e dá pão e água. Ele come, bebe, e o anjo diz, ei, sai daí, rapaz, sai daí, desperta para a vida. Existem pessoas que precisam despertar para a vida. Não arrume desculpa, não tente arrumar um culpado, não. Levanta, anda e caminha, porque a vida Deus deu a você, a sua vida é sua, você é que tem que dar os seus pulos, se virar, buscar Deus e sair do fundo do poço, porque Deus quer te tirar do poço. Para de arrumar amuleto, para de arrumar desculpa. Porque não falou comigo, não me deu atenção. E aí, quem é dono da sua vida? É você. E ele come, e o anjo diz para ele, ei, isso aqui vai te fortalecer. 40 dias e 40 noites, número 4 na Bíblia, 40, sempre é tempo de mudança, e o anjo já deu o recado, Deus quer mudar a sua vida, esse alimento vai te alimentar por 40 dias e 40 noites, Deus quer fazer uma mudança nisso. Ele come e sai andando, e sabe para onde ele vai? Para o Monte Horebe, e sabe o que ele faz lá no Monte Horebe? Ele entra na caverna. A nossa mania é essa, sempre fugindo, sempre, aí o próprio Deus foi buscá-lo. Sabe o que é Horebe? Eu já falei isso aqui, na planície do Sinai, é uma planície com vários montes, o mais baixo é o Horebe, e na Bíblia tem vários exemplos de Horebe, Moisés na sarça ardente, e tantos outros ali, Monte Horebe, é quando Deus olha para o lugar mais baixo e diz, eu vou te buscar, filho, eu não quero te ver aí, filha, eu vou aí, e o próprio Deus vai lá e fala com Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Sai daí! Eu já mandei o anjo, já mandei ele outra vez, já te dei alimento, agora desperta, acorda, rapaz, acorda para a vida. A vida não parou porque você tem um problema, a vida não parou porque eu tenho uma dificuldade, a vida continua, lá fora tem vida, lá fora tem pessoas precisando de mim, precisando de você, a vida vai continuar.
Eu é que preciso dar um jeito e resolver a minha situação. Vamos passar para o final agora, por favor. Ricardinho, coloca para mim aí. 1 Reis 19, de 9 a 11. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Está vendo agora? Lá no Monte Horebe, na caverna, quem é que foi? O próprio Deus. Querido, eu gosto muito de Deus, mas eu aprendo algumas coisas com Deus que às vezes não me agrada muito. Vou ser sincero com você. A velocidade da minha resposta vai determinar a velocidade do meu sucesso. E eu às vezes percebo que eu sou tardio em responder algo que Deus me manda fazer. Eu atraso aquilo que Ele quer fazer. Deus manda o anjo, e depois o próprio Deus tem que falar. Será que não dá para a gente ouvir na primeira? Então, querido, quando Deus percebeu que a resposta estava demorando, a velocidade da resposta era lenta, Deus falou: eu vou lá resolver a parada. Será que eu preciso tirar Deus dos muitos afazeres que Ele tem, porque eu sou lento na resposta? Entrou e disse: que fazes aqui, Elias? Tipo assim, cara, de novo? Está difícil de ouvir, está difícil de entender. Será que Deus não está falando para mim isso? Será que Deus não está falando com alguém aqui ou aí em casa? De novo? Será que eu preciso deixar, sabe, o controle do cosmos, do universo, de tudo, para vir olhar para você, bebê chorona e bebê chorão? E ele respondeu, a mesma lamúria de sempre, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Aqui ele até promove Deus agora. Põe Deus guerreiro, ele é chorão, ele é medroso, mas Deus é guerreiro. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Ó céus, ó vida, ó azar. Ele foi o primeiro membro da família Adams. Querido, Deus tem tanta coisa para fazer com você, comigo ainda nessa terra. Tanta coisa. Eu creio que é o tempo de nós estarmos dando respostas para Deus, respostas claras, respostas com substância. Eu não sei há quanto tempo você é cristão, não sei mesmo, não precisa me dizer. Eu sei quanto tempo eu sou, e muitas vezes eu sou o bebê chorão, e muitas vezes eu me pego olhando no espelho e falo: Deus, o Senhor ainda tendo que pôr fralda em mim, o Senhor ainda tendo que ouvir as minhas lamúrias, tempo que eu podia estar lá na frente, fazendo coisas, sendo um cúmplice do Senhor, mas eu só quero estar na sua presença, ter intimidade com o Senhor. Eu não quero cumplicidade nos seus projetos. Os seus projetos não me agradam, os seus projetos são desafiadores, os seus projetos são maiores do que eu não quero isso. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Está tudo bem, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, está tudo bem. E Deus esperando, simplesmente um homem, simplesmente uma mulher com disposição. Só isso que Deus quer. Porque Deus, Ele é tão tremendo que Mateus, quem foi Mateus, discípulo de Jesus? Qual era o trabalho dele? Me ajuda aí, eu esqueci. Cobrador de impostos. Ele manda um cobrador de impostos escrever assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas. Normalmente o cobrador de imposto tem um bom salário, né? Nem todos, mas tem uns que além do salário acrescenta coisas a mais. E ele manda ele escrever isso. A sabedoria de Deus é incrível, incrível. Então, querido, eu quero terminar com uma frase. Por favor, coloca a frase para mim. A última. Existem situações na tua vida que teu pai vai te levar a Horebe.
o monte mais baixo da planície do Sinai. Ali Ele mesmo te anima, te alimenta, porque existem coisas que só você pode fazer. Ninguém mais vai fazer. Você sabia que os propósitos de Deus, eles são direcionados a pessoas? E Deus não pega o propósito que Ele tem para você e dá para outra pessoa, porque o propósito é com você. Deus é um personal trainer que não existe outro igual. O que Ele tem para você é para você. Ele não vai dar o mesmo exercício para o outro. Ele não vai dar a mesma meta para o outro. O outro não vai conseguir o mesmo resultado que você consegue. Por isso que tem coisas que são suas. E Marlon Monroe escreveu uma coisa interessante: o cemitério é o lugar mais rico da terra. Quantos livros não lidos na época, né? Quantos CDs com músicas que ninguém vai ouvir, quantos prédios que ninguém construiu. Sabe por quê? Porque o propósito morreu com a pessoa. Nem Deus mata os propósitos que Ele tem para você, nem o diabo toca nos propósitos. Sou eu que mato os propósitos na minha vida, quando eu não entendo o trabalhar de Deus, quando eu não entendo quem é Deus. Eu simplesmente enterro o talento, simplesmente levo para a cova aquilo que eu poderia ter feito e bem feito. Aqui, ó, nesse auditório que não é tão grande, em casa, quantos homens de negócios, quantas mulheres inteligentes de negócios, quantos governantes, quantas pessoas que Deus olhou e disse: ei, eu quero você para isso. E muitas vezes a nossa resposta é lenta. Não estudo, não me preparo. Eu creio no Evangelho da Prosperidade, tudo vai cair do céu. Querido irmão, caiu do céu a farinha, o maná. Quem teve que fazer o pão eram as pessoas. Quem fez o bolo foram as pessoas. E a dependência de Deus tem que ser total. Não guarda o maná porque vai estragar, porque o teu Deus te alimenta todos os dias e cuida de você todos os dias. Glória a Deus. Eu queria terminar orando, querido. Já estourei meu tempo, mas eu queria terminar orando. Eu não sei se aqui existem pessoas e você sabe que tem propósito na sua vida e você perdeu tempo. O tempo passou e você diz: eu não cheguei lá. Por ser pastor, por lidar com pessoas, a gente passa por muitas experiências. E às vezes você conversa com alguém, sabe, com 30 anos de idade ou 40 anos de idade, e você conversa com outra pessoa com 20 anos de idade, e de repente você percebe que aquela pessoa com 20 anos de idade, profissionalmente ela já passou aquela do 40. Com 20 anos de idade, no relacionamento familiar já superou a outra de 40. E às vezes a gente pensa assim: mas por que isso acontece? Deus não é justo? Sim, mas Ele está vendo a velocidade da resposta. Por que uns chegam antes e outros demoram tanto? Será? É uma pergunta que não está relacionado, ligado à velocidade da resposta. Será que não está relacionado, ligado à confiança que eu tenho em Deus? De achar que a minha capacidade supera a dele? De achar que eu sei mais do que ele? Será? É só uma pergunta. Não tenho resposta para isso. Posso ter uma resposta para a minha vida, para a sua não. Mas eu gostaria de orar. Não sou melhor do que você, nós somos iguais. Posso ser melhor do que você em algumas áreas, com certeza em outras você é muito melhor do que eu. Eu preciso de você, você precisa de mim. Isso é igreja, isso é evangelho. Um a outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Se tiver alguém aqui assim, e você fala: puxa, meu tempo passou e eu não consegui, mas dá tempo, porque Deus é o próprio tempo, o teu Pai é o próprio tempo. Ele tem um compromisso com você, e o compromisso dele é cuidar das suas emoções também. Se tiver alguém assim, e se você quiser uma oração, só que eu vou pedir para sermos rápidos porque o meu tempo acabou. Se tiver alguém assim, você quiser vir aqui, ficar em pé, ajoelhar, nós não vamos tocar em você. Vou pedir só, respeite as marcas do chão, porque aqui há um distanciamento.
Venha de máscara, não venha ninguém sem máscara. Nós só queremos orar. Aí em casa também, se você está nessa condição, aí na sua sala, na sua cozinha, talvez no seu carro, onde você estiver, se você puder ajoelhar, ajoelhe. Se você não puder, fica sentado, fica em pé. O seu coração tem que estar de joelho. O seu corpo não necessita tanto. Enquanto eles estão se posicionando aqui, você em casa, mesmo você que está aqui ajoelhado, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Sabe, querido, existe algo. A gente pensa assim, Deus tem todas as coisas. Eu vou dizer a você, existem coisas que Deus não tem. Mas Ele é o dono de tudo, Ele é criador, mas existem coisas que Ele não tem. Ele já criou, mas Ele não tem. Quando Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, é porque existem corações que não pertencem a Deus ainda. Foi Ele que criou, mas eu tomei na minha mão a minha vida e o meu coração. E se você nessa manhã quiser entregar a sua vida e o seu coração a Deus, é muito simples. A minha proposta para você não é proposta de religião, é proposta de vida, é proposta de estilo de vida, é proposta de pertencer a um outro reino com outros princípios. Porque a salvação não está numa igreja, numa religião, a salvação está numa pessoa, e essa pessoa tem nome, e Ele deixou claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém. Então se você quiser entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, aí onde você está agora, talvez ajoelhado aqui, talvez aí, sentado, aí em casa, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu tomo a decisão mais importante da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu me entrego nas tuas mãos. Entrego a minha vida, o meu coração, tudo o que sou, tudo o que tenho, todos os meus sonhos eu entrego nas tuas mãos. E eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E eu peço, Senhor Jesus, tira o que for preciso e acrescenta o que for preciso. Estou nas tuas mãos e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver para sempre com o Senhor. Amém, amém. Antes de orarmos por eles, alguém aqui fez essa oração? Se fez, só faz um sinalzinho, não vou pedir, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Se você aí em casa também fez essa oração, Deus te abençoe, mande para nós no chat, no zap, manda uma notícia, nós queremos estar com você. Vocês que aceitaram Jesus, como igreja, nós estamos aqui para ajudá-los, conte conosco. Foi a decisão mais preciosa da vida. Não somos perfeitos, somos humanos, mas se nós nos unirmos, nós ficaremos mais fortes. Pai, vou pedir aos pastores, irmãos da diaconia, se você quiser ficar atrás de alguém, né, não precisa nem abraçar, só a pessoa pedir para você abraçá-la, você abraça, senão não. Pai, no nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui à frente, essas pessoas em casa, que estão talvez prostradas, em pé ou sentadas, eu não sei, mas Pai, todos nós dependemos do Senhor. Somos carentes, somos limitados, e muitas vezes o dia a dia, a nossa correria, nos desvia daquilo que realmente nós deveríamos estar dando atenção. Perdoa, Senhor, perdoa. Mas Pai, eu peço em nome de Jesus, estende a mão sobre cada um, sobre cada pessoa, cada homem, cada mulher que está aqui ou em casa, estende a Tua mão, Senhor, e com a Tua misericórdia, com a Tua graça, muda, Senhor, que nessa manhã uma chave vire na vida dessas pessoas, e que elas possam encontrar no Senhor aquilo que elas falaram, perdi o tempo, mas o Senhor é o tempo, e hoje elas estão dizendo, ao tempo, ainda é tempo. Então Pai, em nome de Jesus, cumpra os propósitos que o Senhor tem na vida deles, os levanta em coragem, em ânimo, levanta os teus filhos para caminhar rumo àquilo que o Senhor tem para eles, no nome de Jesus, Pai. Deus querido, tira a tristeza do coração, tira o medo do coração dos teus filhos que estão aqui, que estão em casa, e coloca a tua fé, a tua coragem, o ânimo, e muda a história deles, no nome de Jesus, amém, amém. Querido irmão, você que está em casa, querida irmã, vocês que estão aqui, eu vou pedir para você, se você puder ficar em pé, já fique em pé, fique em pé.
E no nome de Jesus eu quero liberar mais uma palavra sobre a vida de vocês que estão aqui. Caminha para um novo tempo. Caminha. E não se preocupe. Não tenha medo. Existem coisas que nós não podemos fazer, mas Deus vai fazer por você. Porque para Ele não tem impossível. Só caminha. Só caminha. E em pouco tempo, irmão, você vai ver o que Deus fez. A mudança. Não põe a mão. Tira a mão. E deixa. Porque Deus sabe fazer melhor do que nós. Então vocês que estão aqui, levantem fé. E caminham. Deus tem um tempo novo. E o novo de Deus é muito melhor do que o nosso novo. Ele tomou você pelas mãos, porque Ele te ama e tem compromisso. Que pena que a gente não pode te dar um abraço. Que pena. Mas se você não se importar e quiser dar um abraço, os pastores estão aí, de máscara, o rosto meio de lado. Mas se você quiser um abraço, nós estamos aqui. Mas depende de vocês. Deus abençoe, querido. Deus abençoe você que está em casa.